Cláudia, como é que está o panorama aí no Rio Grande do Sul? Bem, estamos em expectativa com a saída do cônsul Nicola Pipinte, mas continuamos com um longo prazo de espera, cerca de 10 anos em Porto Alegre. Apesar de algumas melhorias introduzidas, como a possibilidade de apresentação dos documentos dos filhos diretos, temos ainda uma fila muito grande e temos um certo temor no Rio Grande do Sul com a mudança de direção no consulado, né? Em especial com a renovação dos funcionários temporários, que estariam terminando o seu prazo de 9 meses, o prazo possível. São os funcionários que servem exatamente o setor de cidadania. Já foram demitidos esses funcionários ou estão sendo demitidos? Conforme nos foi informado no Comites, não creio que seja uma notícia sigilosa, saíram 9 dos 10 funcionários e entraram 7 novos funcionários que terão que ser treinados. E isso, para nós, significa claramente uma diminuição no ritmo de análise dos processos que ingressaram no consulado. Quer dizer, além de diminuir o número, diminui, obviamente, o ritmo, porque estão em treinamento. Isso... com certeza, né? Esses funcionários que saíram agora já passaram por mais períodos dentro do consulado e estão mais afinados com as práticas internas, como devem ser feitos os serviços. Então, imprime maior ritmo, né, ao funcionário treinado. Você tem ideia do número de pessoas que estão na fila aí no Rio Grande do Sul? Sim, com certeza. Nós estamos chamaram no consulado o número 11.100 e hoje estão se inscrevendo as famílias de número 18.500, ou seja, são cerca de 7.400 famílias na espera. Se você fizer um quociente de 4 pessoas em média por família, você tem aí mais de 30 mil pessoas, eu acho, na fila, né? 7.000 vezes 4 dá próximo de 30 mil pessoas, eu acredito. É viável aquela informação, aquela promessa de que em 2021 estaríamos sem fila no Rio Grande do Sul? Eu acho que é uma análise muito otimista. Conforme o meu conhecimento, são 22 anos que eu opero neste setor, né, tanto como advogada como tradutora pública, e o que eu entendo é que desses 200 chamados, eles haviam preparado seus processos com um modelo anterior à apostila de Haia. Então, os documentos que eles possuíam em casa eram documentos que estavam vencidos, ou seja, com mais de um ano de emissão, sem apostila de Haia, com tradução simples, e todos esses documentos têm que ser repreparados. Então, quando eles começaram a chamar 200 números por mês, as pessoas começaram a repreparar os seus processos, porque não estariam dentro das necessidades atuais, em virtude da legislação, né? Sabemos que a Convenção de Haia não é uma escolha do consulado, mas uma imposição que surge de uma convenção internacional. Eles não poderiam mais usar a legalização interna, mas deveriam, então, renovar esses documentos com as devidas apostilas. O que eu percebo é que essas pessoas demoram para colocar os documentos em ordem e, em alguns casos, até descobrem falhas que não haviam visto antes, em virtude dos documentos resumidos. A certidão em inteiro teor, ela desnuda os erros, né? Então, as pessoas demoram, às vezes, para colocar essas certidões em condições de serem utilizadas no consulado. Então, eu creio que o início das chamadas em maior número tenha sido acompanhado com uma entrega em um número bem inferior. Eu não tenho esses dados, mas se notarmos o número de pessoas que tiveram reconhecimento no período e o número de famílias chamadas, teremos uma disparidade na balança. Não será um número que corresponderá a cerca de 800 cidadanias ao mês, né, para corresponder às chamadas. E essas pessoas agora, um ano depois de terem sido chamadas, com seus documentos já em ordem, passarão a encher as listas de entrega, né? Então, teremos de novo um gargalo. Eu não creio que essas chamadas em massa, sem a colocação de atendimento em massa, possa resolver uma situação de fila. Eu ouvi dias atrás, em Porto Alegre mesmo, de que há uma questão de prioridade nova na questão aí do encaminhamento dos serviços consulares. Estão dando prioridade à pintura do prédio? Como é que é? Ah, meu caro Desidério, é um temor que nos aflige na comunidade, né? Parece que a nossa sede não é suficiente e que haveria uma discussão sobre o uso da verba que vem da contribuição de 300 euros.
que teria que ser usada em parte significativa para a alteração da estrutura, ou seja, para mudar, de repente, de prédio. Isso nos preocupa porque, na verdade, o que nós precisamos na comunidade é de mais serviço. Eu entendo a colocação que é difícil para o número de funcionários concursados gerir um número grande de novos funcionários temporários seja difícil, mas essa verba deveria ser empregada para a necessidade, né, que temos, e eu acho muitas soluções modernas, né, para renovar. É imposição legal, na verdade, né, ao uso dessa verba oriunda da taxa da cidadania para o atendimento às filas da cidadania, né? Não é isso? Nós acreditamos que deveria ter esse vínculo. Eu não sei se é tão claro o vínculo, sabe, Desidério? Gostaria que tivesse sido bem claro esse vínculo para permitir que a gente pudesse acabar com essa demanda, com essa fila que sabemos todos há muito tempo. Tu sabes que eu sou uma das que sempre falou, opero na comunidade há 22 anos, tenho alguma experiência ali com as mudanças, né? Que a legislação anterior já era completamente válida, o que nos servia era o cumprimento da mesma. Eu, por mim, nem teria havido mudança, né? Introdução de taxa ou coisas do gênero, mas entendo que faltam funcionários e que a taxa pode ser usada. Só que vejo que tem outras formas de uso, né? E que essas formas têm que ser decididas, que eu saiba, pelo Ministério, ele que regra o uso da taxa pelo consulado. Então, me preocupa a possibilidade de uso para melhoria só da estrutura e não do corpo de funcionários. Muitos. Mesmo porque vamos dizer assim, um entendimento um pouco mais aberto, ou bem mais aberto, do cônsul Occhipinti, que está deixando suas funções, a respeito do valor que representa para a Itália a comunidade ítalo-descendente, também deve ter aumentado a demanda, não é verdade? No Rio Grande do Sul. Por óbvio, a exposição na mídia, que sempre foi bastante forte. Eu acredito que a comunidade, isso é uma coisa que tem duas formas de ver, né? A comunidade nunca foi tão valorizada como comunidade, sempre na mídia, sempre sendo tratada como valor importante. Agora, com uma participação muito maior do empresariado oriundo, que antes não tinha esta participação tão forte, não levava tão a sério, né? O Nicola, o nosso cônsul, né, ele que está, né, deixou agora a função, ele sempre teve essa forma propositiva, né, de trazer as várias vertentes da comunidade, e inclusive o empresariado, que sempre foi distante. Isso é um ponto muito positivo para nós, só que, por óbvio, exposição na mídia é acompanhada de interesse pela matéria. Não tem como fugir disso. Mas nós estamos na expectativa de novos tempos aí. Como é que é a expectativa aí no Comites do Rio Grande do Sul a respeito dos novos ventos que vêm de Roma? Olha, nós esperamos que seja entendido que é necessário equipar o consulado, esperamos que o novo cônsul venha com este entendimento da importância da comunidade e que consiga compreender a nossa necessidade de esgotar essa fila. Da forma como estamos, né, chamando o mês agora de novembro de 2008, são os inscritos no número 11.100, não vemos uma perspectiva de diminuição de prazo e tampouco de cumprimento dos 730 dias previstos legalmente, né? Então, nós esperamos que ele nos ouça, que o trabalho que foi iniciado com essa abertura maior para a comunidade, ele se amplie de maneira igual para todos, que todos sejam chamados conforme seu número de inscrição, de maneira correta, e que tenham suas demandas atendidas, né? E que se preocupe, de repente, em reformular a forma... Por exemplo, nós temos os atendimentos todos no terceiro andar do nosso consulado, que sejam destinados mais espaços para atendimento a um número grande de pessoas que se apresenta todos os dias. Espero que ele esteja sensível e que ele possa ouvir a comunidade. Vocês já tiveram contato com o novo cônsul, o Comites? Não, ainda não. Estamos na expectativa de um primeiro encontro, né, para não só dar as boas-vindas, mas apresentar aquilo que a comunidade nos transmite, né, que esse é o nosso papel, é receber as demandas e tentar intermediar para que se possa fazer o máximo com aquilo que se tem.
Ô, Cláudia, com o aumento da demanda natural em função inclusive dos novos ventos que sopram de Roma e com a vinda, as perspectivas criadas com a vinda do dinheiro, dessa taxa da cidadania, também há uma reação do outro lado, sente-se uma reação do outro lado tradicional, você conhece bem isso de muito tempo, daquela parte da diplomacia que cria dificuldades. Nós estamos diante de algumas coisas como orientação para a Difida. Como é que funciona? Como é que é isso? Então, tem essa notícia de que não deveriam ser mais acolhidas as Difidas, né? A Difida, na verdade, pode ser feita por qualquer cidadão. Claro que, se assistido por advogado, consegue fazê-la da maneira mais adequada, pedindo da forma justa. Todavia, eu entendo a Difida como a criação de um novo gargalo, porque se estão na fila, por exemplo, em Porto Alegre há 10 anos, estariam 8 anos com possibilidade de pedido de Difida, se todos pedirem ao mesmo tempo, só fazemos uma transposição de fila, né? Eu entendo que a Difida, ela não é uma solução, ela pode solucionar alguns casos até que não se crie um novo gargalo, mas se criar o gargalo, não soluciona. Eu, sinceramente, acho que a solução atualmente seria uma mudança completa na ótica dos processos, como, por exemplo, a preparação do processo e o envio informático, como fazemos no caso das cidadanias, naturalizações por matrimônio, em que todo o material é expedido ao Ministério e só o juramento é prestado aqui no consulado. Se pudesse se diluir os pedidos em todas as cidades da qual vieram os imigrantes, por óbvio, isso seria uma real diluição de pedidos, né, que não assoberbaria os consulados, como ocorre hoje. E também, tu sabes, né, nós temos estradas diversas para o processo, porque nós temos os processos no consulado, que estão com essa enorme fila, nós temos os processos de quem fixa a residência na Itália, que tem uma legislação em parte omissa, mas em parte que pode ser entendida quando a pessoa fica por pouco tempo como uma fraude na declaração de residência, e isso tem criado inúmeros problemas para os connacionais que lá se dirigiram, tiveram nacionalidade reconhecida e depois suspensão, como é o caso de Hospedaleto. Eu, semana passada, não vou identificar o cliente, por óbvio, fui procurada por um dos que fez cidadania em Hospedaleto e teve sua cidadania suspensa. Ele vai ter que arcar, inclusive, com os custos, já foi comunicado. Então, prejudica enormemente a comunidade se caracteriza uma situação do gênero. E temos aquela terceira via, que é a via judicial, né, que serve não só para fazer cumprir o prazo adequado, que está demonstradamente não cumprido, mas também para resolver problemas pontuais, como falta de documentos ou situações de ilegitimidade, que na época existia, que são os filhos fruto de adultério ou não registrados. Então, temos muitas estradas, mas eu acho que hoje, com toda a modernidade que temos, sinceramente, não consigo entender porque tudo tem que ser analisado por um consulado e não ser diluído por quem, de fato, dá o aval e faz a transcrição, que é a prefeitura de origem. E isso seria uma política muito interessante, inclusive, para aproximar os oriundos das suas bases, das suas cidades de origem. Então, há outras soluções que não precisava ter sido a que foi tomada, que, como se vê, não está, para mim, resolvendo o nosso problema de fila. Pois é, agora essa questão da cidadania na Itália, surge aí uma outra questão. O cidadão pode ter, eventualmente, errado na forma do processo, ou num certo entendimento errado, mas o direito ele mantém, porque ele é um descendente de italiano, de cidadão italiano. Como é que é isso, hein? Claro, Desidério, nós somos italianos por nascimento. Nós que nascemos no Brasil, nascemos portadores de duas nacionalidades chamadas originárias. Originária por solo brasileiro e originária por sangue italiano. Nós não nos tornamos italianos. Só somos reconhecidos como tal e passamos a existir para o Estado através da transcrição do nosso registro de nascimento. Esse é o nosso nascimento para o Estado, né? O italiano pode cometer qualquer ilicitude, ele não deixa de ser italiano, por óbvio. É um erro de forma, de procedimento? Sim, é um erro de procedimento, depende da forma como é encarado, né? Tem várias vertentes, interpretações diversas, porque a lei é dúbia e omissa em alguns pontos, né? Então, tem gente que interpreta que chegou lá no primeiro dia em que está no território e pediu a fixação da residência, que já estaria residindo, então teria o direito de uso do serviço público. A Itália
prevê o direito de uso do serviço público para o cidadão residente. Outros interpretam que a residência tem que ter pelo menos o prazo de 45 dias. Outros ainda que tem que estar até o final da conclusão do procedimento. Mas como exigir esses prazos se tampouco os consulados e cartórios italianos às vezes não conseguem cumprir o prazo previsto para a finalização do processo? É bastante complicada a análise desse fato. Nós estaremos sempre à mercê do entendimento do funcionário local, né? E não há uma segurança sobre qual das previsões legais ele vai empregar para a conclusão da análise daquele processo. Então, a pessoa sim tem que temer e tem que estar muito atenta para que não faça um investimento, porque é um investimento, né? Alugar um imóvel, permanecer, se alimentar, viajar, às vezes pagar uma assessoria, né? Um investimento bastante importante para não conseguir concluir o seu pedido. Você não, com toda a dificuldade, Guito, quer dizer, no discurso é uma, prática continua sendo outra. Nós continuamos de série B, né, Cláudia? Quer dizer, isso não é discriminação, por acaso? Olha, Desidério, eu acho que sim, né? Mas eu também vejo de outra forma. Eu me coloco, assim, no papel, por exemplo, aqui no Brasil nós temos também tantos direitos previstos na legislação, né? Muitas vezes nós não alcançamos esses direitos. Eles são previstos, mas não são praticados. Te dou o exemplo de um medicamento que devia ser dado pelo INSS e a maioria das pessoas tem que entrar na justiça para obter. Tem um excesso de demanda, uma legislação prevendo e uma impossibilidade de cumprimento. Então, sim, série B, assim como as pessoas que necessitam de medicamentos aqui, dá para pensar dessa forma. Eu acho que nós estamos nesse patamar aí. Ou seja, quem tem meio sempre vai chegar antes, né? É triste, mas é isso. Outra coisa que até é bom tocar nesse ponto, eu não vi previsão dentro deste instrumento aí da taxa de uma possibilidade por hipossuficiência, ou seja, por falta de meios, de não pagar a taxa. Eu acho muito injusto que uma pessoa que não tem condições financeiras não possa apresentar seu pedido com uma taxa tão onerosa. Até pesquisaria. Eu não conheço um dispositivo que preveja o não pagamento. Conheces? É como repetiu o Merlo, que hoje é subsecretário, vice-ministro lá em Roma. Ele dizia que é inconstitucional, exatamente porque discrimina dessa forma. Quer dizer, agora vamos aguardar, entre o discurso e a prática, vamos aguardar o que vem daí, né? Sem dúvida, sem dúvida. A Maria Rosária, que é a nossa vice-cônsul, agora cônsul vicária, né, enquanto tem essa transição, eu coloquei o problema na nossa última reunião do Comites para ela. Maria Rosária, existe um instituto pelo qual possamos isentar os que não têm condições de pagar a taxa para que possam obter o seu direito reconhecido? Ela pode dar uma resposta. Se eu tiver essa resposta, eu vou passar para que tu divulgue aí para os nossos para nossas comunidades aí no Brasil. Eu acho importante que haja instrumentos para proteger os que não têm condições iguais, né? Agora, falando em cidadão italiano, já reconhecido formalmente, continua o problema do passaporte, né? Nós estamos com um problema sério. Ok, sim, concordo contigo. Em muitos consulados está ocorrendo realmente um problema muito sério. Em Porto Alegre também não é fácil, que é a minha circunscrição de residência, né? Fazer o agendamento para obter o passaporte, mas aqui existe uma prática que é demonstrada a necessidade ou demonstrada a viagem do cidadão para o exterior para que ele tenha a tutela do Estado, o consulado tem acolhido esses casos e dado prioridade. Tu sabes, vamos ser bastante honestos e bastante sinceros. Algumas pessoas fazem o documento, né, de viagem, o passaporte, sem que haja necessidade para um uso imediato. Às vezes fazem para ter o passaporte somente, né? Se todos fossem solidários, esse é um problema que a própria comunidade podia ajudar a resolver, né? E os consulados tendo um comportamento também solidário e acolhendo quem está precisando, ou seja, dando proteção e tutela a quem viaja de fato, porque é neste uso aí que se enquadra, né, o passaporte para uso no exterior, porque no Brasil estamos protegidos, né, como brasileiros, dos direitos básicos. Então, tutelando quem viaja, tutelando quem tem uma possibilidade de estudo ou de trabalho, já melhoraria em muito, né, o problema. O problema é não discriminar, não olhar com atenção e com sensibilidade os pedidos. Acho, sempre batemos na história por falta de funcionários, né?
mas que pode ser melhor gerenciada a situação, eu não tenho dúvidas. Acho que pode ser melhor gerenciada. Ô, Cláudia, com taxa, com dificuldade, com tudo que estamos discutindo e reclamando e reivindicando, ainda sobra uma margem para o orgulho italiano, não? Há muito. Tu tiveste aqui na nossa festa retardada em virtude da greve, né, dos petroleiros lá, dos caminhoneiros, perdão, e viste, né, que temos uma comunidade bastante ativa. Isso eu devo te dizer que é mérito do Nicola Pinto, que conseguiu acender uma chama ali na comunidade, e o pessoal tem muito orgulho. A gente continua, eu particularmente, no meu pequeno, né, aqui no meu escritório, eu faço questão que as pessoas refaçam a sua estrada. Nós usamos aqui vários instrumentos para comover o nosso requerente para que ele faça essa cidadania, não em virtude de um passaporte ou de um visto de trabalho ou da possibilidade de trabalhar no exterior, mas que ele faça realmente o seu caminho de volta, que ele encontre a sua raiz, o seu porquê estar aqui, né? E redescubra essa estrada tão bonita. A gente comove aqui, tem muita água com açúcar aqui no escritório, muito lencinho. A gente mostra a cidade de onde veio, refaz o caminho. Isso é uma coisa que eu acho que seria muito bonito que todos pudessem refazer, né? Sua viagem de volta.